Que, tipo, eu amei a ideia, tipo, eu amei o processo inteiro de fazer Arlindo, eu amei o jeito como eu fiz, assim, mas eu acho que eu queria fazer coisas com um pouco mais de calma agora, mas Imagino assim... que deva rolar cobrança nesse sentido também, de cadê mais coisa, cadê mais obra? Porque essa base agora também é muito maior, né, da galera te acompanhando. Mas assim, eu acho que também, quadrinho é um negócio muito doido, porque assim, eu passei 2 anos pra fazer isso. Você leu em quanto tempo? Um dia. Às vezes até dá pra ler esse livro em 1h30, 2 horas. Com certeza. E esse é o motivo pelo qual as pessoas ficam loucas com o quadrinho, porque elas devoram. É muito gostoso ler quadrinho. E quadrinho é uma coisa muito... Você falou que tem essa coisa da imersão. Quadrinho é uma coisa muito parecida com cinema. É o cinema sem a parte de mexer e sem a parte do som. Mas é quase como se fosse. Então, eu acho que eu queria fazer mais histórias assim, mas não com esse... Bora. A página dessa semana. Eu queria fazer as coisas com mais calma, mas sempre esperem narrativas LGBT. Que delícia! Sempre esperem histórias que se passam em lugares onde a gente não vê muito. Eu acho que isso é um ponto muito importante do meu trabalho. Eu acho que é quase que uma bandeira que eu levanto, que é fazer quadrinho com sotaque. Fazer com que as pessoas escutem quem tá falando e a voz como a pessoa tá falando enquanto ela lê. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque não é muito comum enxergar isso ainda no entretenimento como um todo. E principalmente em cantos como os quadrinhos, onde as maiores editoras, os jeitos maiores de alcançar assim, esse público estão centralizados num canto só. Eu acho que eu sempre vou para esse lado do quadrinho com sotaque. É uma coisa que eu defendo muito. Demais. E é legal ver uma história que se passa no Brasil e que dá pra ver que é no Brasil, porque vocês com certeza ou já leram quadrinhos ou já leram livros que supostamente se passam no Brasil, mas parece que toda a ambientação... É tudo muito plástico, né? O nome do povo é Conor. Assim, sei lá. Tipo... Ele se apaixonou pela Ashley. Harry. E eu não digo nem por isso, mas dessa plasticidade eu vou fazer uma coisa que é no Brasil, mas não vamos botar onde. Mas não muito brasileiros. Só... Porque senão, né? Mas eu gosto, tem tanta história daqui que ainda não foi contada. Com certeza. Passou tanto tempo o mesmo tipo de pessoa contando história que eu acho que é um trunfo muito grande que a internet trouxe. Porque horizontalizou a produção desses conteúdos, de você chegar... Eu sempre converso muito com o Paulo Moreira, que é um amigo meu e um quadrinista maravilhoso, que a gente conversa muito, tipo... Tem história que eu queria ver, que eu nunca nem pensei em que seria possível ver um quadrinho, sei lá, de briga de paredão de som, como o quadrinho novo de Paulo, que é 2 senhorinhas que brigam pelo Zap e terminam num Dragon Ball Z. Uau, eu preciso ler. Bom Dia Socorro, é incrível. E aí, quando a gente vê essas coisas, fica pensando, tá, por que faz mais? Tipo, eu quero mais disso. Eu acho que é um sentimento que tem em comum em Arlindo, tipo, quando a pessoa vê o jeito que a avó dele fala, ou as comidas que estão comendo na mesa, ou esses pedaços de nostalgia de, tipo, era isso que eu escutava. Ou o botijão de gás com roupinha. Nossa, isso é tão maravilhoso. Tão Brasil, né? Tão Brasil. Tem uma coisa muito específica nesse quadrinho que eu amo, que é o desenho do quarto de Liz. Porque, assim, era um webcomic. Então, quando não acontecia nada necessariamente, eu ficava com pena do povo que passou 1 semana esperando a página. E eu aloprava no desenho. Então, o quarto de Liz, quando aparece, é uma cena que eles estão só conversando besteira, assim, não acontece muita coisa. Mas aí você vê que a estante dela tem uma coleção inteira de Sakura Card Captors, todos os livros da Mediadora, incensos, coisas com a vibe meio Jovens Bruxas. E em cima da cama dela tem uma oração num quadro. Eu acho que isso é suco de Brasil. Muito. Completamente. Quem veio de família católica sabe muito. Exatamente. Eu sei muito, muito. E eu me identifico porque a Mediadora, na minha estante, faz
Muito tempo. Amo. Nossa, eu acho que metade do meu caráter foi formado pela mediadora. Meu também. E Foi médio. Diário da Princesa. Que é a minha parte que sumiu. Mas virei vegetariana. Graças a... Olha! Sabia? Uau! Diário da Princesa. Me fez parar de comer carne. Uau! Chocada. Meg É que Cabot, foi a primeira você- referência Ah. de vegetariano na vida. E eu não gostava de comer carne e falei... vou Já ser igual ela. aproveitou Eu ali vou o ser- embalo. Mas regionalidade. Isso é uma coisa que bastidores a gente tava conversando. E é muito bom. Eu tava sentado no chão só admirando. Eu amo. E é muito bom, é muito gostoso ver. E isso tem que ser mais valorizado. E agora a gente tá com uma leva. Você, o Aureliano, o Pedro Ruas, vocês valorizam de onde vocês vieram. É muito lindo. Como é pra você fazer isso e poder representar? Opa, o representar foi com Deus. Poder representar mesmo as pessoas do seu convívio ali. Eu acho que é um reflexo das coisas que eu sentia falta. E eu acho que eu falo por Aureliano, principalmente, porque a gente é muito amigo. Ele foi uma das pessoas que mais ajudou na produção de Arlindo. Eu só postava a página depois dele dizer: não, amiga, tá ok, tá show. Que a gente sempre sentiu falta desse tipo de representatividade. A gente fala muito da representatividade LGBT, representatividade... Mas a representatividade regional é muito importante, porque tem coisa que a gente passa a vida vendo e a gente acha que só aquilo vale. Tem um texto que eu sempre repito, assim, se eu for procurar qualquer entrevista minha, eu acho que eu falei isso. Tem um cara que ele ganhou um Pulitzer. Eu não lembro o nome dele, eu não lembro o nome do livro, mas eu lembro do que ele disse. Que ele passou a vida se sentindo meio monstruoso. Que nem um vampiro. Não estamos falando de Crepúsculo agora. Mas porque tinha toda aquela coisa de vampiros não se veem no espelho. Então, o que é que a gente tem de espelho? O entretenimento. Se a gente não se enxerga no entretenimento, a gente acha que a gente é o quê? Então, a missão dele, assim como a missão de Rebecca Sugar, que é uma pessoa que fez uma diferença muito grande no entretenimento em termos de animação, fazendo A Hora da Aventura e Steven Universo. E assim como o que eu tento fazer é tentar criar mais espelhos desse pra gente que nunca se viu. Eu acho que isso é um negócio muito doido. Porque eu tava até falando nos bastidores, teve um menino que eu acho que era na cidade onde eu vim, que é Currais Novos, no interior do Rio Grande do Norte, na região de Seridó, que é uma zona de desertificação, assim, é cidade que passou anos sendo abastecida por carro-pipa, porque com a seca a água não chegava lá, mas é uma cidade que já foi um polo extremo, assim, de mineração e altas coisas. E esse menino chegou e fez: quando eu li esse livro, foi a primeira vez que eu tive orgulho de ser de onde eu sou. Ah, uau. Eu acho que isso é o porquê que é importante ter mais histórias assim. Porque se a gente continuar a passar a vida vendo as histórias dos mesmos lugares, uma hora cansa. Uma hora fica tudo igual. Eu acho que essa coisa de mais gente mais diversa, seja em termos de lugares, seja em termos de personalidade, seja em termos de várias coisas, quanto mais gente fizer histórias, mais chance de ter coisa nova e boa.